Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Paulo Rodrigues, do Giz de Cera, e eu sou especialista em neuropsicopedagogia. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre como organizar a rotina escolar com a rotina da casa da criança. É isso mesmo, como que a gente faz para poder estar auxiliando a criança dentro dessa rotina escolar com essa rotina de casa, né? Então aí nós nos pegamos num momento bem diferente, bem diferenciado, as crianças estão tendo aulas dentro de casa com mais frequência, e por isso é importante que os pais se atentem à rotina de estudos dessas crianças. Mas como que eu organizo a rotina de estudo dessa criança se eu não consigo organizar a minha rotina de casa com a rotina da criança? E aí? Então, para isso, a gente está aqui para poder orientar vocês a como fazer isso e para fazer com que vocês orientem as crianças a como estar seguindo nisso. É preciso, primeiro, a gente criar hábitos, né? Porque quando a gente fala de rotina, a gente vai falar de criar hábitos. E esses hábitos que nós vamos estar criando são fundamentais para a realização das atividades, das tarefas, do acompanhamento das tarefas que as crianças recebem da escola, para poder melhorar o desempenho escolar, tá certo? Algumas escolas e redes já estão liberando aí redes particulares, a rede estadual também vai estar liberando a presencial, né? Uma certa quantidade de crianças dentro da escola, mas a gente sabe que ainda existe muita dificuldade, tem muito pai e mãe que tem medo de mandar a criança para a escola e se expor de determinada maneira. Então a gente reuniu aqui algumas dicas para vocês, só para a gente conversar um pouquinho sobre como funciona essa questão de organizar a rotina de casa com a rotina da escola, né? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é organizar, fazer um cronograma, é exatamente isso. A primeira ação a ser tomada é conseguir fazer um cronograma para a criança, um cronograma da rotina de casa. Então, primeiro, vamos lá, para depois a gente começar com o cronograma de estudos, no qual a criança começa a manter e criar novos hábitos, tá certo? Durante esse período de pandemia, é importante a gente pensar que um cronograma vai estar ali para auxiliar a gente. E um cronograma, ele é flexível, ele não pode ser engessado, ele não pode ser rígido, que eu não vou mudar, não. Aí ele não vira rotina, daí ele cai na rotina. Então ele precisa ser desenvolvido. Esse cronograma ele pode ser baseado, por exemplo, no período de estudo que a criança tem aula. Se ela estuda de manhã, ele pode ser feito de manhã, esse estudo. Se ela estuda à tarde, ela pode ser feito à tarde. Então, geralmente, no mesmo período que a criança estuda. Então, depois que você fecha esse cronograma, você pode ficar tranquilo. Só que o que a gente tem que pensar? Para fazer esse cronograma, a gente tem que fazer ele junto com a criança. Se a gente vai querer desenvolver autonomia na criança, nós precisamos pensar. Então, eu preciso dar autonomia para que ele faça mais atividades, para que ele faça, para que ele pense por si só. Se a gente quer formar um cidadão crítico, eu tenho que deixar ele pensar e eu tenho que deixar ele se expor e aprender a ouvir essa criança. A gente vai ver mais pra frente. Depois de fechado esse cronograma, você vai poder ficar mais tranquilo. E sempre que precisar, vai retomar com a criança e vai ficar mais à vontade para poder trabalhar essa autonomia. Lembrando que esse cronograma tem que ficar num lugar visível. Pode ser na geladeira, pode ser no guarda-roupa da criança, na parte de fora, pode ser, enfim, num lugar que a criança usa para estudar. Sempre tem que ter esse cronograma num lugar visível, pode ser feito no papel. Depois eu vou mostrar para vocês alguns modelos de cronogramas que eu tenho aqui, que eu às vezes compartilho com alguns pais, tá bom? Então não esqueça, então, que nós estamos falando de crianças, tá certo? E criança tudo precisa ser supervisionado e tudo precisa ser negociado. E não é qualquer situação que pode entrar na rotina. Não é qualquer coisa que eu posso colocar na rotina que a criança queira. Tem que ser negociado. Olha, será que isso é bom? Será que não é melhor fazer assim? Então, trabalhar essa questão de ouvir o que a criança tem, ouvir a opinião da criança, tá certo? O segundo passo que nós temos aí é escolher as prioridades que nós temos. Existem conteúdos que são mais complicados de trabalhar, que são mais difíceis da criança compreender, né? E eles devem ter prioridade nos estudos. Então, por isso, na rotina de estudos que você vai fazer, é preciso que você dedique um período maior para aqueles conteúdos que a criança tem uma maior dificuldade, que ela sente maior dificuldade, e você pode abrir um espaço para que essa criança peça a sua ajuda, tá certo? Além disso, se você não consegue fazer esse determinado conteúdo, se você não consegue, procure a ajuda de um profissional para que possa te ajudar, que você possa estar ajudando a criança, procure orientação, né? Faz uma chamada de vídeo com um profissional, sempre é legal isso, porque é importante estar trabalhando isso com a criança. Mas lembra,
As responsabilidades, elas têm que ser compartilhadas por todos que moram na casa, e não só entre você, né, mãe, que fez com a criança a rotina, que fez o cronograma junto. Então, o ideal é fazer esse cronograma para compartilhar com todo mundo. Para quê? Para que a criança ela se sinta acolhida dentro de casa. Porque mesmo estando dentro de casa, a criança ainda fica sozinha, não é verdade? Depois, nós temos a questão de estabelecer horários no cronograma que são específicos para o tempo de estudo. E agora, né? Depois de estabelecido toda uma rotina dentro de casa, toda uma rotina, todo organizado um cronograma, nós vamos estabelecer horários para que a criança estude sozinha, né? Para se dedicar aos estudos nos horários das aulas e de outras atividades que ela fazia. Para definir isso, a gente tem que ter base, por exemplo, como eu já falei, o turno escolar. Então, se a criança estudava à tarde, vamos pegar o período da tarde e deixar esse período só para ela fazer as atividades que ela faria dentro da escola, tá certo? Então, comece com o tempo para poder fazer a lição de casa, para rever todos os pontos que são importantes dos conteúdos. Não esquece de deixar um tempo livre para essa criança, para ela descansar, para que ela tenha um lazer, para que ela brinque. Ela é criança ainda, tá certo? Claro que os estudos pelos livros, os cadernos, eles não devem ser deixados de lado. Porém, a gente tem a questão das tecnologias. Então, o uso de computadores, de tablets, ele vai auxiliar bastante no aprendizado das crianças, né? Os celulares aí que nós temos com vários aplicativos educativos que podem ser baixados pelos pais. Eu vou deixar uma lista de vários aplicativos que podem ser baixados, né, para poder estar te auxiliando nisso. Eles são alternativas mais atrativas para as crianças, principalmente para aquelas que já têm uma familiaridade com a tecnologia que muitas vezes os pais não têm. Além disso, os pais também podem organizar jogos educativos, como jogos de encaixe de formas, brincadeiras, jogos de tabuleiro e tudo mais. Dessa forma, a rotina de estudos da criança fica mais leve. Então, você também participa, de certa forma, dessa rotina da criança, tá bem? Depois, nós temos aqui a questão de organizar um local para esses estudos. Esses estudos não pode ser feito em qualquer lugar. Não dá para fazer enquanto está sentado na sala, tomando café ao mesmo tempo que está assistindo televisão, ao mesmo tempo que a mãe está ouvindo rádio na cozinha, ao mesmo tempo que está o cachorro latindo. Não, não tem como fazer isso. Precisa ter concentração. Criança tem pouco tempo de concentração e esse tempo tem que ser muito bem explorado, esse tempo tem que ser muito bem utilizado. Então é fundamental a gente ter um local na casa para que a criança possa estudar com tranquilidade, para que ela possa ter um cômodo, um espaço, um pequeno espaço que seja, contanto que seja mais adequado. Tem que ter uma boa iluminação, tem que ser mais silencioso, tem que ser confortável, sem distrações, como por exemplo a TV, o celular, aparelhos eletrônicos, e além de contar com todos os materiais que são necessários para realizar os estudos. Deixa televisão, videogame, brinquedo, deixa tudo isso de lado. Se precisar usar algum aparelho eletrônico, né, o celular, o tablet ou que seja o computador, incentive essa criança a usar sites que podem tirar que não pode tirar o foco. Então ele está ali fazendo estudo, ele não vai entrar para poder ficar brincando em alguma outra coisa. Então fala para ele, olha, evita ficar utilizando o site que vai tirar o foco do que você está estudando, né? É muito importante a gente incentivar as crianças e sempre conversar com eles. O quinto lugar, nós temos a questão de acompanhar a rotina do seu filho. Além de organizar, compartilhar e desenvolver autonomia na criança, é importante que a gente pense o quê? Acompanhar a rotina de estudos da criança, dando sempre um espaço e se dispondo para ajudar quando necessário, porque as crianças precisam de ajuda o tempo todo. Quando elas estão com a gente na escola, na sala de aula, a gente está ali o tempo todo disposto para elas, mostrando que a gente está ali, que a gente pode ajudar, que se precisar de uma intervenção a gente vai fazer, só que a gente é especialista, vocês não, os pais não são especialistas, né? Então o que acontece? Os pais eles vão estar guiando os filhos ali, eles são uma espécie de guia, eles vão estar guiando os filhos enquanto para solucionar algumas questões sozinhos, ou então até mesmo procurando a ajuda de um profissional para realmente estar te auxiliando, tá? Tenta conciliar os seus horários, né, os horários seus de trabalho, por exemplo, tem pais e mães que trabalham com home office, e alguns determinados horários que a criança também está em casa, pode conciliar junto e fazer esse acompanhamento da rotina da criança. Olha, você conseguiu cumprir isso da rotina? Olha, faltou você fazer isso, você ainda não fez. E agora, como é que a gente vai fazer? Que hora a gente vai colocar essa atividade para poder fazer? Olha, você ainda não tomou banho. Que hora você vai tomar o banho? Antes ou depois do café da tarde? Né? Então, tudo isso tem que ser negociado. E tem que ter um tempo livre para poder acompanhar o seu filho aí, tá bom?
Em sexto lugar, nós temos a questão de que permita que a criança decida algo. A criança ela tem que decidir algo. Se eu quero desenvolver autonomia nessa criança, eu não posso ficar dando a mão para ela na escada e segurar no corrimão e descer junto. Não, eu tenho que deixar aqui. Eu dou a mão para ela, mas com que ela segure com a outra mão no corrimão para poder ela estar utilizando. Então eu tenho que utilizar de algumas escutas para poder deixar a criança, permitir com que ela realize algo, que ela decida algo. Algumas crianças, por exemplo, não são muito fãs de tomar banho, elas não têm, elas simplesmente não gostam. E você tem que obrigá-las a tomar banho, você tem que ficar repetindo várias vezes e falando, olha, vai tomar banho, fulano, tá na hora do banho, tá na hora do banho. E essa não é a melhor alternativa, justamente porque porque quando a criança vai fazer alguma coisa que ela não quer naquele momento, ela vai associar isso como algo, como uma sensação negativa, como um sentimento de negatividade. Então ela vai fazer por obrigação. Para a gente conseguir mudar isso, permita que a criança escolha, né? Que ela vai aí decidir algo por ela mesma. Por exemplo, que hora eu vou tomar banho? Vou tomar banho antes de realizar umas atividades? Vou tomar banho depois de realizar minhas atividades? Que hora que eu vou fazer isso? Qual o horário que eu tenho planejado para isso? Então, você vai ter que trabalhar a escuta ativa com essa criança. E ela pode também aprendendo a ter um controle, né, sobre as suas decisões em relação ao tempo, em relação a tudo, e vai depois, devagarzinho, começa a realizar isso sozinho. O 7 é muito importante, pais. Por quê? Manter o diálogo e a escuta ativa com a criança. Se seu filho já tem dificuldade, ou então ele não quer realizar alguma tarefa, né, alguma questão de, por exemplo, higienização, não quer escovar o dente, não quer tomar banho, não quer realizar atividade da escola, você tem que entender o porquê que isso está acontecendo. O que está travando essa criança, o que está trazendo esse sentimento de negatividade na criança. Então, a escuta ativa ela é uma ferramenta muito importante na comunicação, que vai pressupor aí, a partir do momento que a pessoa se coloca como ouvinte, né, dentro de uma conversa, ela vai prestar atenção na fala da outra. Então, ela vai estar demonstrando real interesse naquilo que a outra pessoa está falando, no assunto que a outra pessoa está falando. E, acima de tudo, na mensagem que ela está passando, né, quando ela está falando alguma coisa, quando ela está sendo dita. Apesar do nome dar ênfase, principalmente em escuta, né, no ato de escutar, a gente pode pensar que a escutativa ela não é simplesmente o ato de ouvir e ficar quieto. Não, não é isso. É muito mais que isso. Além de demonstrar esse real interesse pelo assunto e evitar qualquer tipo de julgamento sobre aquilo que a criança está falando, o que a escutativa pressupõe? O interesse naquilo, né, genuíno, interesse de verdade, em compreender o porquê que aquilo está acontecendo com a criança, em compreender a realidade da criança. Então, isso vai ser uma prática que vai investigar a curiosidade, que o outro está tentando se expressar de alguma forma. E é uma prática aí que leva um tempo, ou seja, um ouvinte ativo é aquele ouvinte que sabe ouvir, compreender e ver o ponto de vista do outro. Lembrando que só saber ouvir não significa que você vai ficar ouvindo e concordar com a pessoa o tempo todo, vai concordar com a criança o tempo todo. Você pode discordar. Tá? Então nós vamos ouvir, checar, ver se a gente entendeu o ponto de vista da pessoa, vai respeitar a opinião dela, mas de uma maneira muito cuidadosa, a gente vai colocar o nosso ponto de vista e os nossos argumentos de uma forma bem simples. Para isso, a gente tem que entender uma questão muito importante, que é a questão sobre falar sobre sentimentos. Então, nós, adultos, não estamos acostumados a falar sobre sentimentos. Quem dirá as crianças? Nós descontamos as nossas frustrações em comida, em bebida, em sair correndo, em diversas atividades que a gente realiza. Criança não. A criança não vai sair. Ela pode ter um distúrbio alimentar por conta de sentimentos também. Mas, nesse momento de isolamento, no qual está todo mundo passando por um momento muito difícil, o falar sobre os sentimentos é muito importante. Então, pode ser difícil, por exemplo, você ver seu filho triste, ver seu filho com raiva, e além disso, te dá aquela sensação de não saber o que fazer para ajudar aquela criança, uma sensação de impotência. Só que é importante a gente deixar que esses sentimentos das crianças sejam expressados, mas que eles sejam expressados de forma certa. Você precisa estar ensinando a criança de que não tem nada errado em ela expressar o sentimento dela. Só que, ela, por exemplo, ela não pode expressar um sentimento de raiva quebrando o celular, batendo no outro. Então, é regular essa intensidade das emoções que se tem desde cedo.
fazer com que ela aprenda a regular essa intensidade. E para isso é muito importante você manter o diálogo e a escuta ativa com a criança. É importante também a gente pensar que estar presente nesse momento, presente que eu digo fisicamente, a gente tem que estabelecer alguns limites com a criança, né? Separar aí um tempo no seu dia a dia e realmente se dedicar às crianças. Ah, você fala isso, parece tão simples, né? Não é simples, eu não vou falar para você que é simples. Quando a gente está na sala de aula, a gente tem 35 crianças, eu não consigo dar atenção para as 35 crianças todos os dias, né? A mesma atenção de parar e ouvir o que aquela criança tem que fazer, tem para me falar, praticar essa escutativa com todas as crianças o tempo todo. Ninguém é zen o tempo todo, mas eu tento dar o máximo de mim dentro do meu limite, para poder estar a cada dia ouvindo pelo menos 2, 3, 4 crianças nessa escutativa, participando, ouvindo o que é importante para eles, dando esse tipo de atenção, estando presente para as crianças ali. Esse contato físico que se tem é muito importante. A criança se sente aconchegada, a criança se sente confortada pelos pais, pelos familiares, né? Se sente mais segura com isso. E isso tudo ajuda nesses momentos de tensão, tá bom? Então, ajuda que toda essa rotina de casa seja controlada e seja feita com muita tranquilidade. Então, ó, são esses 8 passos que você vai ter aí para poder estar fazendo a sua rotina de casa, alinhada à rotina de estudos da criança, tá? Então, primeiro, fazer um cronograma junto com a criança, senta, conversa, pergunta o que ela tem que fazer, o que ela não tem, veja todas as atividades que vêm da escola, coloque tudo em ordem, tira dias para fazer, escolha com prioridade aquelas atividades que a criança tem mais dificuldades. Caso você precise, entre em contato com um profissional. Estabeleça uns horários do cronograma aí que não são específicos, né? Na verdade, desculpa, que são específicos para o tempo de estudo, conforme o turno que a criança estuda. Organiza um local tranquilo, sossegado. Você não vai deixar a criança num quarto cheio de brinquedo e ela estudando. Não tem como, a criança vai se dispersar. Acompanhe essa rotina de estudos. Olha, você está fazendo, né? Criança precisa de supervisão, criança precisa de ter alguém que olhe para ela o tempo todo. Permita que essa criança decida algo por ela mesma. Permita que essa criança, em conjunto com você, que discutindo e conversando, que ela coloque seu ponto de vista. E mais importante, mantenha o diálogo e essa escutativa para falar sobre os sentimentos e para falar, para você ouvir com um real interesse aquilo que a criança está falando, tá bom? Então, ó, ficou alguma dúvida? Quer saber mais? Quer ter mais esclarecimentos? Eu estou com um programa muito legal de que a cada semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Pode entrar em contato comigo, tá? Nossas redes sociais tá aí, o nosso WhatsApp, nosso Facebook e nosso Instagram. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que eu vou estar fazendo para vocês, para os pais. Esses vídeos são voltados para os pais, para estar falando um pouco mais sobre essa questão de pandemia, tá bom? Então eu tenho recebido várias dúvidas, várias pessoas me mandando mensagem e tal, e a gente está até com um programa de um preço mais social para poder estar atendendo todo mundo que precisa, tá? Porque eu sei que é um momento que é difícil, não é um momento fácil. Então, ó, os nossos próximos vídeos vão ser sobre qual a melhor forma de auxiliar meu filho. A gente vai ver de que forma que pode você estar auxiliando ele ali dentro de casa, com essa rotina, com as atividades, com tudo. O terceiro vídeo vai falar sobre desenvolvendo autonomia na criança, um desafio possível. Será que eu consigo desenvolver autonomia nessa criança? Quando eu falo autonomia, não é deixar a criança fazer tudo por si só, não é isso. Autonomia é deixar que a criança decida se baseando na consequência que vai ter aquilo. Ela sabe que se ela pegar um celular e estragar, vai ter uma consequência, ela vai ficar de castigo, vai acontecer alguma coisa. Então, é permitir que a criança compreenda qual é a consequência em relação às atitudes que ela toma. Isso sim é autonomia. E o último vídeo vai ser que tipo de intervenção realizar, já que eu não sou um especialista. Olha que legal. Então, esses são os nossos próximos vídeos, tá bem? Então, se precisar, entra em contato com a gente, tá? Nossas redes sociais estão aqui. Qualquer dúvida, eu estou disposto. Entre em contato comigo. Nós temos um preço bem acessível, tá bom? Conversa com a gente. Esse preço que a gente está fazendo é um preço social mensal para atividades e para orientações e realizar as atividades, às vezes, com as crianças via online. As orientações são feitas via online, não são presenciais, devido a esse momento de pandemia, tudo bem? Então, ó, qualquer coisa, entre em contato com a gente.
eu queria agradecer vocês e dizer muito obrigado por todo mundo. E ó, aguarde os próximos vídeos.